Olá, boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês hoje. Me chamo Márcio da Silva, sou advogado, professor universitário há mais de uma década, mestre em Direitos Humanos, especialista em Direito Penal e Processo Penal, especialista em docência do ensino superior, neuropedagogo, especialista em neuropedagogias e práticas pedagógicas. O objetivo de estar aqui hoje é falar sobre o direito penal, tentar trazer um ambiente de entendimento do direito penal a todos aqueles que se interessam, alunos de direito, ao aluno que quer prosseguir aí na área penal, entender como se dá a ciência do direito penal, desde a teoria do crime, teoria da pena e a sua parte especial quando trata dos crimes em espécie. Eu montei o cronograma do assunto que nós iremos tratar hoje com o objetivo de preparar o território, de preparar o terreno para o entendimento completo do direito penal. Todas as ciências, para que você possa ter um entendimento tranquilo e completo, ela precisa fazer um estudo histórico, ela precisa trazer um estudo histórico. Para você entender o momento de determinado assunto hoje, é importante que você entenda como que se deu a evolução, quais são os exemplos, quais são o tipo de influência que o momento atual do direito penal sofreu na história, na antiguidade. Então é importantíssimo, principalmente a ciência do direito penal, entender como que se deu a evolução histórica do direito penal. Galera, é importante que você tenha um estudo e um aprendizado ativo. O que seria um estudo e um aprendizado ativo? Pegue uma caneta, pegue um lápis, um caderno e ativamente anote tudo que nós tratarmos aqui. Você que está aí no primeiro semestre, ou você que quer se aprofundar em direito penal, faça isso. Esse estudo ativo ajuda a neuroplasticidade e a sinapse do seu entendimento. Pesquise, anote, leia sobre o assunto que está sendo tratado aqui hoje. Pois bem, a gente vai falar sobre a evolução histórica do direito penal, desde das sociedades primitivas, passando pela Idade Média e evoluindo para a Idade Moderna. É muito gostoso, um assunto super interessante. Vamos lá, o direito, ele existe desde a existência da sociedade. O direito, ele nasce com a existência de uma sociedade organizada. E o direito penal, não poderia deixar de ser diferente, é uma das disciplinas do direito que evoluiu de acordo e em conjunto com a humanidade. Infelizmente, desde quando se formou a primeira sociedade, já se tratou sobre crimes, sobre algumas argúrias da sociedade. E a sociedade passada também foi assim. Desde que se formou a primeira sociedade, o crime faz parte dessa sociedade. E eis ali a existência do direito penal. Dizendo que o direito penal faz parte da sociedade, o estudo histórico do direito penal tem que ser com base no estudo histórico das existências das sociedades, desde a sociedade primitiva até a evolução do que chamamos hoje de sociedade moderna. Vamos lá, na sociedade primitiva, como que era tratado o direito penal? Como que se discutia? Como que se enxergava o direito penal? Na sociedade primitiva, qualquer prática de crime, qualquer acontecimento criminoso era tido do ponto de vista religioso, de um desagrado às divindades. Por isso, uma prática de crime traduzia para aquela sociedade primitiva que aconteceu uma desordem cósmica, uma desordem divina. E por desagradar os deuses, precisavam servir sacrifícios para que voltasse aquele estágio espiritual normal. A sociedade primitiva tinha essa questão do direito, e principalmente do direito penal, ligado nesse ponto de vista das divindades. Aí a gente vai passando a outras sociedades. Depois da sociedade primitiva, com essa questão de divindade, que não se resolvia muito as questões penais, a gente passou para aquela sociedade que era da vingança privada. O direito penal, ele era
posto a partir de uma vingança da parte que era vitimada. A vítima, ela possuía um direito de se vingar de forma privada de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, ou de uma tribo de indivíduos. Isso foi trazendo o quê? Foi dizimando as tribos. Não existia uma proporcionalidade quando o direito penal era aplicado por um particular, com esse sentido de vingança totalmente desproporcional. Então a gente vê o quê? A gente vê que nessa questão da vingança privada, quem se vingava extrapolava na aplicação do direito penal. Isso levava ao quê? Essa desproporcionalidade, a dizimação de tribos, a dizimação de grupos de pessoas, guerras, muita morte, de uma forma desordenada. Então esse direito penal que ficou ali para vingança privada, ele não estava dando muito certo. Após essa vingança privada, para evitar essa dizimação de tribos, essa eliminação completa de tribos e grupos e pessoas da sociedade, aí nós temos o quê? O que se chama do talião, a lei de Talião. Essa lei de Talião, a gente tem ela ali no Código de Hammurabi. A lei de Talião, ela trazia como base principiológica aquela máxima do olho por olho, dente por dente. Se você comete determinado crime, existe uma punição de acordo com a proporcionalidade de determinado crime. Veja bem, a lei de Talião, ela é uma evolução no que diz respeito à vingança privada, que era desproporcional. A lei do Talião, ela traz, para aquela época, naquele contexto histórico, uma proporcionalidade na aplicação da pena. Com isso, ela conseguiu o quê? Evitar a extinção de grupos, a extinção de tribos. Veja bem, a lei de Talião, que hoje parece ser um absurdo, ela tem esse princípio do olho por olho, dente por dente. Foi a primeira manifestação de humanização na aplicação da pena. Exemplo, se você roubasse, na lei de Talião, estava previsto o quê? Estava previsto que a sua mão era amputada. Hoje soa como uma total desumanização, mas naquele contexto histórico foi uma evolução à vingança privada. Tinha uma proporcionalidade. Qual o grande problema da lei de Talião? E essa lei de Talião, ela foi adotada pelos hebreus, os 10 mandamentos. Então essa questão do olho por olho, dente por dente, foi adotado ali pelos hebreus. A gente vê falado o Código de Hammurabi. Então, é uma evolução. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, o direito penal, ele vem sofrendo essas influências. Depois dessa lei de Talião, começou a ter uma deformidade muito grande nas sociedades. Começou a ter um impacto na sociedade. E a gente viu que o direito, ele evolui de acordo com a sociedade. Essa lei de Talião, ela não estava mais correspondendo aos anseios sociais no ponto de vista de trazer um prejuízo deformando cidadãos ou pessoas que faziam parte da sociedade, que às vezes levavam anos para conseguir a evolução do seu ofício. A pessoa era um médico, ele estava ali 15, 20 anos na arte do curandeirismo, da medicina, e ele cometia um crime, e nessa lei de Talião, que se infringia a pena sobre o corpo, sobre a constituição física dele, deformava ele, prejudicava aquela evolução, você já não tinha mais o doutor da sociedade, o doutor do bairro, o doutor de determinada tribo. Precisava evoluir essa questão da lei de Talião. A evolução histórica dessa lei de Talião foi a composição. A composição, professor, é a composição. Começou o quê? Se comprar a sua liberdade. Comprar a não aplicação de determinada pena. Nessa época de composição, que foi muito bem aceito quando foi implementada, a gente tinha o quê?
Na época da composição, a gente tinha ali os senhores feudais, que eram os donos de determinados locais, os donos de determinadas regiões, que vendia a liberdade da pessoa. Se você tivesse condições monetárias, pecúnia, capital, para recompor ou compor o dano que você trouxe junto com a sua prática criminosa, se aceitava essa questão de pagamento para que se esquecesse a aplicação da sua pena. Essa composição ela foi muito aceita. Depois dessa composição, aí a gente começa aqui a datar determinados períodos de evolução do direito penal, e eu quero que você anote. Um período importantíssimo que influenciou e teve um reflexo muito grande no direito penal é a chamada Idade Média. Professor, eu preciso saber disso? Você precisa. Porque você vai aplicar hoje o momento do direito penal e você não vai aplicar e aprender isso bem, você não vai ter aprendido isso se você não aprender a história do direito penal. O que influenciou o direito penal que se aplica hoje. A Idade Média é conhecido como a Idade das Trevas. A gente tem a Idade Média ali do século V até o século XV. A evolução de 400 até 1418. Essa Idade Média, conhecida como período das trevas, essa questão de composição era muito bem aceita. A gente tinha ali o dinheiro da paz. O dinheiro pagava todo e qualquer cometimento, todo qualquer tipo de crime que foi cometido. Mas na Idade Média, isso foi tratado de uma forma tão capitalista que você não via grandes latifundiários, nobres, condes, pessoas que eram nomeados com título de nobreza pelo rei, ser punido. As famílias mais abastadas, elas conseguiam uma impunidade frente aos crimes praticados, podendo ser qualquer tipo de crime. Um crime de sangue, um crime de roubo. Se você fosse abastado e pertencesse a uma família de mais capital, com certeza você não ia sofrer nenhum tipo de pena, porque essa questão do dinheiro da paz, da composição, era utilizado nesses latifúndios dessa forma. As pessoas que faziam parte da plebe, as pessoas que faziam parte da classe baixa, da pobreza, raramente conseguiam escapar de punições e punições severas. Então, essa Idade Média, a gente passou nessa época das trevas por isso. O direito penal sendo trocado por questões capitalistas, questões de dinheiro, mas vocês já sabem que isso foi uma tremenda evolução para a lei de Talião. E a Idade Média ali que começou do século V e foi se desenrolando até o século XV, teve esse primeiro aspecto. Mas ali no século XIII, a gente teve uma evolução do direito penal. Na Idade Média, que era a idade da composição, do dinheiro, da paz, daquelas pessoas que as famílias abastadas não eram punidas, a gente tinha ali, nos crimes de sangue, punições como enforcamento, como a pena de morte, para os crimes mais graves. Para os crimes mais leves, nós tínhamos punições como marca com ferro. Tinha um tipo de punição também, que era uma punição onde a pessoa ia perdendo os seus pedaços para esses crimes mais leves. Você perdia um dedo, perdia um dedinho, perdia uma orelha. Então, quem não tinha dinheiro era severamente punido. No século XIII, aconteceu algo importantíssimo. O Estado, ele passa a ser o detentor, não tinha mais senhor feudal nem particular, ele passa a ser o detentor do chamado ius puniendi. O poder de punir era exclusividade do Estado, essa ficção jurídica que vocês vão aprender em direito constitucional. Cara, isso foi uma evolução muito grande. Um documento importantíssimo, Constituto Criminalis Carolina, de 1532. Foi assinado por Carlos V. Ele era ali um dos embaixadores de Roma. Professor, qual foi a evolução? O que esse documento trouxe? Esse documento, ele
chancelou, ele carimbou essa questão do ius puniendi ficar na mão do Estado. E aí a gente não está em discussão e entrando em mérito se o Estado é corrupto ou não. Aqui foi uma grande evolução, porque o direito penal não poderia mais ser aplicado por quem? Por particulares. O direito penal ele não poderia mais ser aplicado por senhores feudais, donos de determinadas vilas, regiões e tribos. Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma aplicação do direito de punir do Estado, exclusivo do Estado, a exemplo do que temos hoje. Ius puniendi, um nome que você vai sempre ver ser citado no direito penal, o direito de punir, exclusividade do Estado. Ainda ali na Idade Média, nós temos o quê? A era do absolutismo. Nessa era, o direito penal e as instituições penais e esse direito de punir estatal, ele começou a ficar em xeque, ele começou a ser meio desacreditado. Por quê? Porque o direito de punir era do Estado. Só que o Estado ele servia a interesses do príncipe, do rei e da religião, da igreja. Então ele continuou sendo do Estado, só que ele servia única e exclusivamente esses interesses. Aí nós tivemos o direito penal sendo utilizado como um meio de punição, feito pelo Estado, mas que só servia interesse do rei e da religião, da igreja na época. Esse direito ele tinha como um dos meios de prática para conseguir o que queria a tortura. Olha para você ver, a tortura. Um livro muito importante para você ler que retrata bem essas épocas do direito penal aí da Idade Média, da Idade das Trevas, que eles chamam de Idade das Trevas, é o Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O direito da Idade Moderna, o direito que a gente conhece hoje, ele começou a ganhar o seu formato, ele começou a ganhar o seu corpo, ele começou a ganhar a sua identidade ali no século XVIII. O que aconteceu no século XVIII, professor? A Era das Luzes, o chamado Iluminismo. Então, aqui no Iluminismo, no século XVIII, a gente tem o quê? As ideias de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Que esse poder punitivo ele tem que ser usado com moderação. Ali a gente já começa a ter o quê? O que Rousseau trazia do contrato social, que o Estado ele tem que servir as pessoas, os seus governados. Então, em 1764, nós temos ali Cesare Bonesana, que vocês vão pegar lá como o Marquês de Beccaria, Marquês de Beccaria. Ele escreve uma obra que foi influenciada, com certeza, porque escrevia Rousseau, porque escrevia Montesquieu, porque escrevia Locke, porque a filosofia na época do Iluminismo, essa filosofia de humanismo, principalmente no tratamento do direito penal. Ele escreve um clássico que ia ser o que ia ditar o direito penal na Idade Moderna e nos dias de hoje. O nome desse clássico é Dos Delitos e das Penas, domínio público. Ele teve muita influência daquela questão do contrato social de Rousseau e influência dessa questão da utilidade da aplicação da pena no direito penal. A pena ela não é uma punição infligida só pelo bel prazer, com motivo de vingança, sem objetivo. Ela tem uma utilidade. Qual a utilidade? Uma melhor organização social, evitar que determinado crime aconteça, servir como exemplo para as outras pessoas, tirar determinado indivíduo criminoso da sociedade. Então é discutido isso nos Delitos e das Penas, obra essencial para você ler agora no início do direito penal, nessa questão histórica. 1789. É um período que aconteceu algo que modificou e concretizou essa questão de
humanismo, humanidade dentro do direito penal. Veja bem, eu não estou falando que a pessoa não é punida, mas as penas são voltadas com objetivos não de vingança. As penas são voltadas com o objetivo não de você pagar o mal com o mal, mas de uma utilidade social, respeitando a integridade física, respeitando a humanidade do réu. A pena não passa da pessoa do réu. Não tem essa questão de ela transcender a pessoa de quem praticou o crime. Então, nesse período aí, 1789, acontece a Revolução Francesa. Liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. As ideias doministas já estavam embrenhadas, já estavam alicerçadas na Revolução Francesa. Ali existe um documento importantíssimo, declaração, influenciado por essa Revolução Francesa, vem um documento importante, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Direitos inerentes, direitos humanos, direitos enquanto existência como pessoa. Ali se consagra essa questão dos direitos fundamentais. Então, o direito penal, da forma que nós conhecemos hoje, teve muita influência de como ele se evoluiu na história. Desde as sociedades primitivas, passando ali pela Idade Média, imigrando e indo para a Idade Moderna. Idade Média, absolutismo, iluminismo. Então, professor, mas é muito antigo, o direito é de 1900, o Código Penal é de 1940, não é. O direito penal, ele tem a sua origem, a sua gene, o seu nascimento bem antes disso. Então, muitas coisas ainda estão em processo de evolução. O direito penal ele está em plena evolução. E essa evolução do direito penal no mundo, pela Europa, por todas as partes do mundo, influenciou de uma forma nevrálgica, de uma forma incontestável, o direito penal interno brasileiro, o nosso Código Penal, como a gente conhece hoje, e o nosso Código de Processo Penal. Isso vai ser assunto por uma próxima discussão, a evolução do direito penal, historicamente, dentro do ordenamento penal brasileiro. Eu espero que eu possa ter ajudado você que quer iniciar aí no curso de Direito, ter ajudado você que gosta de Direito Penal. E se você já sair com a ideia de que você deve conhecer a história de todos os institutos e de todas as matérias, até para você ter um alicerce, uma base, para entender com exatidão o momento daquela matéria, com certeza já foi de grande valia essa discussão que estamos tendo aqui hoje. E o próximo vídeo trataremos da evolução do direito penal no ordenamento jurídico brasileiro. Lá no Instagram eu deixo alguns mapas mentais que facilitam você a entender isso que estamos falando aqui. Professor, Márcio, Silva. Aí a gente está lá no Instagram, também tem várias lives discutindo isso. E com certeza na sala de aula, o início da aula agora do semestre, trataremos muito mais aprofundado essas questões. Para todos aqueles que gostam do direito, fica o meu forte abraço.